Seja bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Estamos estudando sobre a monarquia em Israel. E hoje chegamos a um ponto muito interessante da história antiga de Israel, que é a história da divisão do reino. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos a palavra de Deus naquilo que usaremos como base para esse estudo. Importante também nós pedirmos ao nosso Deus para que Ele nos oriente e nos ajude a compreendermos que mensagem Ele tem para nós. E eu convido você agora para orar junto comigo. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua palavra e queremos te pedir que Tu nos ajudes a compreendê-la, a entender a mensagem que Tu tens para nós e que Tu nos ajudes também a colocar em prática aquilo que viemos a aprender. Em nome de Jesus, amém. Vamos então à nossa leitura, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 12. Leremos os 4 primeiros versículos e depois leremos o verso 13 e o 13 ao 15. Então, abra sua Bíblia, se você puder, e nos acompanhe agora. 1 Reis, capítulo 12, inicialmente, verso 1 a 4. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Lá no verso 13, nós lemos o seguinte: o rei deu uma resposta dura ao povo, resposta a esse pedido que o povo fez. Então, o rei dá essa resposta e o texto diz: porque havia o rei, o Roboão, havia desprezado o conselho dos anciãos. Ele preferiu seguir o conselho dos jovens e dizendo o seguinte: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Assim, o rei não deu ouvido ao povo, porque esta reviravolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aías, o Silonita, que mora em Siló. No estudo anterior, vimos que o governo de Salomão foi opressivo na arrecadação de impostos. Eles foram utilizados para financiar o luxo de sua corte e seus projetos de construção. Além de cobrar impostos pesados do povo, Salomão recrutou pessoal para trabalhar para o seu governo, alguns em esquema de trabalho forçado. Do ponto de vista material, sua arrecadação foi muito boa e os resultados, no conjunto, foram expressivos. A economia cresceu e o reino prosperou como nunca. Nesse processo, porém, o regime de governo de Salomão acabou oprimindo muita gente, pois o Estado tornou-se mais importante do que o povo. Salomão se afastou do Senhor, levando Deus a ficar indignado com ele. Oprimir o povo teve a ver com o afastamento dele de Deus, e isso leva o Senhor a declarar que, ao final de sua vida, seu reino seria dividido. Salomão, tendo recebido grande sabedoria, possuía todas as condições para ser um rei bem-sucedido em todas as esferas da vida. Contudo, optou em não ser essa pessoa. O sucesso dele, do ponto de vista de Deus, não viria automaticamente com o dom da sabedoria, mas viria apenas quando ele decidisse aplicar a sabedoria à própria vida. Não foi o que aconteceu com ele. Vitória na vida de alguém não é apenas o aspecto material, mas também são seus relacionamentos com as pessoas e com Deus. O relato da vida de Salomão nos mostra que, ao se afastar de Deus, ele progressivamente foi seguindo rumo à sua derrota. Após sua morte, o reino de Israel é dividido pelo menos por 3 motivos. Essa divisão foi causada por diversos fatores, culminando na separação em 2 reinos distintos. Reino do Norte, com 10 tribos,
tendo Jeroboão como rei. Esse reino adotou Siquém como a sua primeira capital, que depois mudou para Samaria. Samaria é hoje a região da Cisjordânia. Reino do Sul, composto pelas tribos de Judá e Benjamim, tendo Roboão, filho de Salomão, como rei, e Jerusalém como capital. Os principais motivos da divisão podem ser resumidos em pelo menos 3 pontos nesse momento. O primeiro é o descontentamento popular. Como mencionado durante o reinado de Salomão, a carga tributária sobre o povo aumentou significativamente, causando grande insatisfação. A construção de grandes projetos, entre eles o Templo de Salomão em Jerusalém, exigiu um grande esforço da população. Segundo motivo da divisão, liderança arrogante e distância de Deus do sucessor de Salomão. O filho de Salomão, Roboão, ao assumir o trono, demonstrou arrogância e inflexibilidade ao se recusar a ouvir as demandas do povo. Essa postura autoritária passa a ser decisiva para as 10 tribos do norte se separarem, pois vem em Roboão a continuação daquela política opressora do seu pai Salomão. Terceiro motivo da divisão. Deus já havia decidido dividir o reino por conta da infidelidade de Salomão. Um dos servidores de Salomão passa a ser perseguido pelo rei e se torna opositor a ele. Esse homem, de nome Jeroboão, tinha um perfil de líder e era popular entre o povo. Conforme veremos mais à frente, ele vai ser usado por Deus no processo de divisão do reino, dado que ele passa a ser o rei das 10 tribos de Israel. No próximo quadro, vemos que Deus, como mencionamos, havia previsto que o reino seria dividido. Como resultado dos pecados de Salomão, o Senhor levantou 3 adversários contra ele: Hadad, o Edomita, Rezon de Damasco e Jeroboão, que já mencionamos, filho de Nebate, que era um servo de Salomão. O anúncio da divisão do reino de Israel veio por meio de um profeta de nome Aías. Em seu anúncio, Aías diz a Jeroboão que o reino seria dividido, mas a casa de Davi continuaria com 2 tribos por conta da aliança que Deus fez com Davi. Deus havia prometido a Davi que não removeria o reino de seu filho, como havia removido o reino de Saul. A aliança de Deus com Davi incluía uma promessa de continuidade de sua dinastia, conforme lemos em 2 Samuel, capítulo 7, versos 15 a 16. Aías era um profeta que morava na cidade de Siló. Nos dias de Juízes, Siló era o lugar onde o santuário do Senhor, o tabernáculo, estava localizado e o lugar onde a Arca da Aliança estava alojada. Durante os dias de Eli e depois de Samuel, o santuário de Siló foi destruído e a arca foi capturada pelos filisteus. Jeroboão, ele trabalhava para Salomão, tendo sido nomeado como supervisor de todo o sistema de trabalhos forçados praticados por Salomão. Enquanto Jeroboão se deslocava para inspecionar uma certa obra, Aías encontra-se com ele no caminho saindo de Jerusalém. Durante esse encontro, Aías prediz ao supervisor, que ele havia sido recém-nomeado, Jeroboão, que ele lideraria uma revolta contra Salomão e que se tornaria o líder das 10 tribos do norte. Para dramatizar o seu oráculo, Aías pega o manto, vestimenta oficial de Jeroboão, que era a nova vestimenta que ele havia recebido, e rasga esse manto em 12 partes. Isso aparece lá em 1 Reis 11, no verso 28. Ele devolve, então, a Jeroboão 10 partes rasgadas do seu manto e lhe diz: pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão e a você darei 10 tribos. Isso aparece em 1 Reis, capítulo 11, verso 31. Esse rasgo do manto de Jeroboão em 12 pedaços foi significativo porque representava as 12 tribos de Israel. Indicou que o reino seria dividido
em 10 tribos de um lado e 2 do outro, com suas próprias tradições e políticas e a sua maneira de vida. Aías, como homem de Deus, estava afirmando que Jeroboão era um indivíduo escolhido pelo Senhor para limitar Roboão, filho de Salomão. A notícia daquele encontro deve ter se espalhado rapidamente. Salomão é informado das palavras de Aías e da revolta que iria acontecer. Por causa dessa conspiração contra seu reino, Salomão procura então matar Jeroboão. Em 1 Reis, capítulo 11, no verso 40, nós lemos: Salomão procurou, portanto, matar Jeroboão, mas ele foge e se exila no Egito, onde permanece até a morte de Salomão. Vale observar que Deus permitiu que Roboão, filho de Salomão, fosse rei de Judá após a sua morte, por causa da sua aliança com Davi. Interessante que a vestimenta que Salomão deu a Jeroboão para autenticar sua autoridade sobre as tribos do norte foi usada como uma ilustração profética para anunciar a divisão do reino que se seguiria, como punição a Salomão pela sua infidelidade. No próximo quadro, nós vemos a decisão de Roboão e a divisão do reino. Roboão, ele reúne todo o povo em Siquém para homologar seu reinado sobre todas as 12 tribos, segundo a expectativa dele. Quando inquirido sobre aliviar o jugo ou a carga tributária sobre eles, Roboão consulta seus conselheiros. Primeiro, os conselheiros mais antigos, os anciãos, sábios. E esses anciãos recomendam Roboão a aliviar o aperto sobre o povo, mas ele pede mais conselhos a seus amigos jovens e decide o contrário. A resposta de Roboão ao povo é altamente negativa. Ao invés de aliviar o fardo deles, Roboão decide aumentar mais ainda a cobrança de impostos. Essa decisão se tornou um divisor de águas, pois as 10 tribos se separaram e formaram o Reino do Norte. Roboão havia sido escolhido por Deus para seguir com a dinastia de Davi, mas fica evidente que ele não era temente ao Senhor e, por isso, seu reinado seria repleto de fracassos. Mas o interessante é que, ao se rebelarem contra Roboão, os israelitas estavam se rebelando também contra o rei ungido de Deus. Essa ação só poderia trazer disciplina de vida sobre eles, disciplina divina sobre eles, o que efetivamente aconteceu. Essa rebelião continuou ao longo da história do reino dividido e foi responsável por grande parte da miséria que o Reino do Norte experimentou. O curioso disso tudo é que apenas uma palavra insolente e arrogante fez com que o rei Roboão perdesse para sempre as 10 tribos de Israel. A tribo de Benjamim se junta à tribo de Judá, e Roboão fica reinando apenas sobre 2 tribos. Por 57 anos, os reinos de Israel e Judá foram antagônicos, mas nos 33 anos seguintes eles passaram a ser aliados. O orgulho de Roboão quase que leva Israel a uma tragédia imediata logo após aquela grande reunião que ele faz, pois ele tenta iniciar uma guerra civil para recuperar o trono. Deus, porém, usa outro profeta de nome Semaías, homem de Deus, para fazer Roboão mudar de ideia e não ir para a guerra. Semaías era um homem de Judá, comprometido com Javé e um homem muito corajoso. Ele procura Roboão e lhe fala da orientação que recebera de Deus quanto a Roboão não ir à guerra. Sua coragem veio de seu relacionamento com o Senhor e não de seus compromissos políticos. Sua lealdade a Deus foi maior do que sua lealdade ao sistema ou sua lealdade ao próprio rei. Belo ensino para todos os crentes que atuam na política ou em ambientes onde grandes decisões que afetam o povo precisam ser tomadas. Como resultado da ação do profeta Semaías,
Roboão obedece a Deus e abandona seu plano de ir à guerra contra Jeroboão e as 10 tribos do norte. Ele fica, então, como rei sobre Judá e Benjamim pelo período de 17 anos. Nesse tempo, ele permite o restabelecimento do culto pagão em Jerusalém, como existia em Israel na época de Josué, melhor dizendo, antes da época de Josué. Ao longo do reinado dele, a força e a riqueza de Judá começaram a diminuir como resultado de suas decisões erradas. No próximo quadro, vemos que o reinado de Jeroboão sobre o reino do norte de Israel vai cada vez sendo pior. Uma das características de Jeroboão, que reinou por 22 anos, foi sua idolatria. Ele foi o primeiro dos 20 reis que governaram o reino do norte. Com a divisão do reino, o principal símbolo da presença de Deus entre os israelitas, que era a arca, foi deixada no sul, em Judá. Com o objetivo de ter um símbolo equivalente para o seu novo reino, Jeroboão escolhe o touro, universalmente admirado por sua força e poder de procriação. Esse foi um dos maiores erros de Jeroboão. E por quê? O que ele estava fazendo era reviver a época do Êxodo, quando os israelitas adoraram um bezerro de ouro no deserto. Como naquela época foram os levitas que mataram os adoradores do bezerro, Jeroboão dispensa os levitas e nomeia seus próprios sacerdotes. Ele passa a fabricar seus próprios bezerros de ouro com total desdém à lei mosaica. Além disso, para ser independente de Judá em termos religiosos, ele combina conceitos religiosos das nações pagãs vizinhas com elementos da história de Israel. Segundo alguns estudiosos, o que se vê aqui é Jeroboão levando seu povo de volta ao culto cananeu, o que explica por que ele escolheu um touro como símbolo religioso. Todas as reformas religiosas de Jeroboão envolveram idolatria e afastamento de Javé. Ele estabeleceu novos objetos de adoração, novos locais de adoração, novos líderes, novos horários de adoração. O aspecto mais sério do seu sistema apóstata foi o seu desrespeito por Deus e pelo sistema de sacerdotes que Deus havia estabelecido. Ao instituir seu sistema sacerdotal próprio, Jeroboão tornou-se responsável por esse desvio em Israel. Todos os reis que se seguiram a Jeroboão perpetuaram essa idolatria. O resultado da conduta e ações de Jeroboão foi tão ruim que Deus disse que sua dinastia seria interrompida. A idolatria de Jeroboão foi um dos motivos do colapso total do Reino do Norte. Cerca de 200 anos depois, no ano de 722 a.C., o reino seria invadido e destruído pelos assírios. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão, com uma pergunta: que aplicações podemos tirar para nós desse relato da divisão do reino de Israel? Destacamos a seguir 3 coisas que podemos considerar como resposta a essa pergunta. A primeira aplicação foi que a divisão do reino foi resultado da desobediência. A divisão do reino é frequentemente interpretada como um julgamento divino sobre a desobediência de Israel à aliança de Deus. A idolatria, a injustiça social e a apostasia espiritual, especialmente durante o reinado de Salomão, levaram à fragmentação do reino. Essa narrativa serve como um lembrete poderoso de que as escolhas individuais e as escolhas coletivas costumam ter também consequências espirituais. Hoje, muitos enfrentam certas dificuldades na vida pelo fato de se afastarem de Deus. Segunda aplicação: a divisão do reino havia sido predita. Deus havia dito a Salomão em 1 Reis, capítulo 11, verso 11 a 13, que essa divisão ocorreria por conta da infidelidade dele para com o Senhor. Mas será que Salomão se esqueceu disso? Ou achou que sua grandeza era suficiente e não precisava levar a sério as coisas de Deus, como muita gente faz hoje?
Idolatria não é apenas se curvar diante de imagens, mas é tudo aquilo que a pessoa coloca no lugar de Deus. Em Mateus capítulo 6, verso 21, Jesus nos fala sobre prioridades da vida quando diz: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E aí, perguntamos nesse momento, qual é o seu tesouro? Onde está o seu coração? As coisas estão nas coisas materiais ou estão nas coisas de Deus? Sua vida espiritual, incluindo aceitar Jesus como Salvador e com isso ter uma vida eterna ao lado de Deus, é nessa parte que está o seu coração, que está o seu tesouro? Terceira aplicação: estarmos próximos de Deus é fator crucial para nossas vitórias. A divisão do reino pode ser vista também como uma indicação de que Deus se interessa em estar próximo do seu povo. Ele deseja que busquemos sempre estar ao lado dele, porque quando isso acontecer, ele estará do nosso lado. A história de Israel nos ensina que a divisão levou à fraqueza, levou à vulnerabilidade e levou à perda de muitas das bênçãos de Deus. Buscarmos Deus e sua vontade para a nossa vida nos levará a estarmos perto do Senhor. O que falta para você estar andando mais perto dos caminhos de Deus? Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha apreciado esse estudo. Se gostou dele, mande o link para os seus amigos, convide-os para assistir essa gravação e também os próximos estudos. E falando em próximos estudos, você pode ver no quadro seguinte o panorama, uma tabela que mostra toda a sequência de estudos que estamos desenvolvendo sobre esse tema da monarquia de Israel. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!